Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Ministro, Senhora e Senhores Secretários de Estado, entendemos que desta sua intervenção inicial, uma grande parte foi dirigida quer ao Senhor Primeiro-Ministro, quer aos seus colegas de Governo. Porventura, os recados dados em Conselho de Ministros e as conversas mantidas em Conselho de Ministros não foram suficientes e o Senhor Ministro sentiu a necessidade de fazer em público um apelo e uma reflexão sobre a cautela que é preciso ter na gestão pública para ver se todos os membros do Governo o entendem. Mas, Sr. Ministro, sobre a matéria do descongelamento das carreiras, é importante fazer esta reflexão. Quem congelou as carreiras foi um Governo socialista. Portanto, uma primeira mensagem para os seus colegas de Governo que o senhor enviou. Congelou em 2010, permaneceram congeladas em 2011 e os senhores já têm mais 2 anos de Governo. Portanto, praticamente metade do tempo de congelamento esteve, de facto, tiveram de facto as carreiras congeladas, metade com governação socialista. Logo, é tão responsável o tempo da Troika como o tempo que os seus colegas de Governo, visto que o senhor só tem 2 anos, estiveram à frente dos destinos do país. É importante também fazer a referência que muito do problema que agora se sente foi criado pelos senhores. Pela expectativa que criaram, que o problema era de fácil solução, que seria resolvido a qualquer momento e criaram as expectativas a todos que era possível dar tudo a qualquer momento. Estão agora a colher aquilo que andaram a semear. Nós, naturalmente, somos favoráveis ao descongelamento. Foi uma medida que os senhores tomaram no governo do engenheiro Sócrates, que esteve em vigor durante o tempo da Troika, mas que sempre teria que ter um dia um fim. Estava no programa eleitoral do PSD e do CDS que essa medida seria revogada. Agora, aquilo que os senhores estão hoje a colher, repito, é fruto do do tempo que tiveram a semear, de expectativas que deram a todos os trabalhadores da administração pública. Segunda nota. Nós, neste conjunto de audições, em que ouvimos membros do Governo, associações, Conselho de Finanças Públicas, SES, lemos muitos artigos de reflexão sobre esta matéria, identificámos quase uma unanimidade. É que este orçamento só pensa no presente, não acautela o futuro, não é verdadeiro e tem medidas erradas e não tem em conta, esquece o país real. O Conselho de Finanças Públicas é perentório, Sr. Ministro, já com pessoas nomeadas por vós, muito mais próximas, porventura, daquele pensamento político que alguns desta casa, no seu partido, defendiam. Mas, mesmo assim, o Conselho de Finanças Públicas é perentório, a menos que ache que são tão incompetentes porque só o senhor é que lá podia estar para dar lições ao país e ao mundo. E, nesse sentido, o Conselho de Finanças Públicas diz: o déficit estrutural é reduzido em 0,3, não aquilo que o Governo diz, nem aquilo que é um compromisso europeu. O Conselho de Finanças Públicas reafirma, não se aproveita a conjuntura externa favorável para se fazer as reformas que o país precisa e acautelar o futuro. Diz o Conselho de Finanças Públicas que está este orçamento a rigidificar a estrutura orçamental, porque aumenta a despesa estrutural que é paga com receita que depende da evolução do ciclo económico. Diz também o Conselho de Finanças Públicas que este orçamento não tem medidas para promover o crescimento, a produtividade, a economia. Logo, aqui utilizando os seus dados, porque não promove a economia, porque não estimula o crescimento, o próprio Governo reconhece que no próximo ano nós vamos crescer menos que estamos a crescer neste momento. Aliás, com os dados mais recentes do INES, voltamos a divergir da União Europeia, para utilizar uma expressão de um camarada vosso, o professor Vital Moreira,
breve foi a ilusão socialista com a política orçamental de seguida. Mas este orçamento, Sr. Ministro, também não é verdadeiro. E não é verdadeiro porque tem um valor para as despesas com o pessoal que o Conselho de Finanças Públicas estima não representar mais do que 25% das despesas necessárias para acomodar as medidas que os senhores querem tomar. Aliás, como aconteceu já no presente ano, em que só estavam previstas 94 milhões e agora os senhores percebem que precisam de mais de 500 milhões de euros para fazer face às despesas com o pessoal. Qual é a consequência? Recorre-se às cativações. Recorre-se às cativações, porque o senhor diz, e bem, que tomará todas as medidas necessárias para alcançar as metas. Logo, desorçamenta-se e, a seguir, cativa-se. À socapa, com o decreto de execução orçamental posterior, e depois temos bancadas que ficam espantadas com aquilo que aconteceu e com a degradação da qualidade dos serviços públicos. A seguir, temos ainda medidas não quantificadas. Aumentam as receitas em vendas. Onde? Como? Não se sabe. Não interessa. Mete-se lá o valor necessário para que os resultados deem aquilo que seja necessário e para que as metas possam ser aquelas que se gosta de dar. Normalmente, a expressão utilizada é que martelam-se os números para dar os resultados que se pretende, Sr. Ministro. Finalmente, o orçamento tem medidas erradas e esquece o país real. O fim dos regimes para os recibos verdes é uma vergonha. Há um regime simplificado, não é para complicar. E aquilo que os senhores querem fazer é aumentar a burocracia sem nenhum valor acrescentado para os próprios, a menos que queira verdadeiramente aumentar a receita fiscal. Então assumam, mais uma vez, que querem aumentar a receita fiscal. Preparam-se para agravar o IRC sobre as empresas. Os PMEs é o tecido fundamental da nossa economia. Mas eu pergunto, nós não precisamos também de grandes empresas, Sr. Ministro? E se algum grande investidor pensasse em investir em Portugal, acha que é com o agravamento do imposto sobre as grandes empresas que ele optaria por investir em Portugal? Gostaria que mostrasse como esta medida é útil e simpática para captar investimento. Não tem medidas para baixar prazos de pagamento do Estado a fornecedores. Investe mais no litoral em detrimento do país esquecido e envelhecido, não apostando na coesão territorial. Não aposta na sustentabilidade da segurança social. Aliás, o déficit da segurança social só este ano é agravado em 550 milhões de euros, para utilizar os números que o relatório do orçamento nos apresenta. Não apresenta medidas para apoiar as famílias, nomeadamente vítimas dos incêndios. Aumenta de forma brutal as despesas com os gabinetes ministeriais. Não estimula verbas para promessas de progressão das carreiras no volume que expectativas foram criadas. Permite continuar a degradação dos serviços públicos, carruagens paradas nos transportes públicos, comida sem qualidade nas prisões ou nas escolas, limpezas dos hospitais que são adiadas, proteção civil com menos meios. Conclusão, Sr. Ministro, é muito fácil. Nós estamos com um orçamento que compromete o futuro, que não é verdadeiro, que tem erros graves. Visa pura e simplesmente, e vou terminar, Sra. Presidente, visa pura e simplesmente popularidade fácil para o Governo ou, porventura, popularidade fácil para o próprio Ministro das Finanças em alguma campanha internacional para Eurogrupo ver. Com desprezo pelo país. É lamentável e muitos portugueses já o perceberam. Muito obrigada, Sr. Deputado.